E agora, pessoal, tá ouvindo o som? Som e imagem, tá conseguindo ouvir? De 0 a 10, fala para mim como que tá o som, como que tá a imagem. Ah, legal, Paty. Agora sim, né? Então digita de 0 a 10. O som tá 10? Cláudia, Helena, bem-vinda, Claudinha. Prazer tê-la aqui. Isso. Legal, Paty. Legal. Imagem, som, tranquilo, né? Ok, pessoal. O pessoal tá chegando, né? A gente sabe que esse horário aqui das 20 horas, a gente fala que é mais tranquilo, mas na verdade é corrido para todo mundo. Muita gente tem que chegar do trabalho, sai às 18 lá, até chegar em casa, longos trajetos. E estar aqui diante da live às 20 é complicado, eu sei que é. Tá, mas a gente consegue. Juliana Aguiar, seja bem-vinda, minha querida. Seja bem-vinda. É uma honra tê-la aqui. Fantástico. Que legal, que legal. Bem-vinda, Juliana. Muito bem, muito bem. Estou esperando o pessoal ir chegando aí para a gente iniciar uma live bacana, né? Essa live ela tem bastante conteúdo que você não vai aprender numa faculdade, você não vai aprender facilmente por aí, tá? É conteúdo restrito, né? E só que é conteúdo funcional. Nesse tema que nós vamos conversar hoje, desconstruindo a ansiedade, nós vamos aprender sobre emoções. E a gente não faz um curso em faculdade que nos ensine emoções. Por isso que tanta gente tem dificuldade em lidar com as emoções, né? Manter o equilíbrio emocional. Tá? Então, fique até o final. Se você chegou, se você conseguir, é muito importante você ficar até o final. Não vou maltratar vocês com o tempo, tá? Coloquei um conteúdo aí bem tranquilo. Também deixei uma sessão para perguntas, tá? Se alguém tiver perguntas, vai ter oportunidade de fazer, tá? E na medida do possível vou responder, tá bom? Pessoal, vamos iniciando essa live em respeito aos que já estão aqui, tá? Os que já estão aqui, marcamos às 20 horas, estão aqui, tá? Então nós vamos iniciar por respeito a vocês. Sejam muito bem-vindos, é um prazer, uma honra tê-los aqui, tá? Então nós vamos agora entrar no tema que eu propus nessa live, desconstruindo a ansiedade. Quem aqui de vocês já viu a construção de um prédio, certo? Quanto tempo leva para se construir um prédio, um edifício aí de 10, 15, 20 andares, tá? Você sabe que com a tecnologia da construção ficou um pouco mais curto esse tempo, né? Já tem prédios aí sendo feitos dentro de um ano e meio, né? 2 anos. Antigamente se levava 7, 10 anos para se construir um prédio dessa magnitude. Mas enfim, mesmo que as tecnologias acelerou isso e se faça dentro de 1 ano e meio, para construir um prédio, tá? É bastante tempo, em comparação com o que eu vou dizer agora. E para desconstruir um prédio, quanto tempo leva? Você já viu a implosão de um prédio? Leva 1 minuto para implodir um prédio. Então, para construir, demora bastante. Para desconstruir é rápido. Guarde esse conceito quando a gente for falar das soluções, tá? Para tratamento de ansiedade. Esse conceito da desconstrução. Ser mais rápido do que a construção. Ok? Guarde esse conceito aí. Mas enfim, muita gente tem dúvida ainda sobre o que é ansiedade, o que vem a ser a ansiedade, né? Muita gente acredita que a ansiedade é uma doença, muita gente acredita que é frescura, né? Que a pessoa está querendo chamar a atenção ou tem algum ganho com aquilo, né? Por causa das pessoas que estão em volta dela, tá?
Mas olha que interessante. O que vem a ser ansiedade? O que é de fato ansiedade? Bom, nós vamos definir isso aqui para você ficar bem claro o que é ansiedade. E muitas vezes, talvez você vai estar se vendo em comum com o que eu vou falar aqui, tá? Então, a ansiedade, na verdade, é uma emoção, né? Ela é uma emoção, é um estado emocional em desequilíbrio. Quando está equilibrado, é bom um pouco de ansiedade. Talvez você diga assim, mas toda ansiedade não é ruim? Não, o que eu estou falando como ansiedade no estado ou nível que é bom, seria a ansiedade que nós chamamos de entusiasmo ou ânimo. Por exemplo, uma pessoa, se ela está animada, entusiasmada para fazer qualquer coisa, isso vai ajudar ela a realizar muito melhor do que se ela estiver desanimada. Tá? Por exemplo, uma pessoa que está passando na experiência no trabalho de 90 dias, um novo emprego, para ser aprovado e efetivado, certo? E aquele que já tem tempo na empresa, você acredita que aquele que entrou, que está passando a experiência, um pouco de ansiedade ou entusiasmo e ânimo vai ajudar ele a produzir bem, a conseguir sair melhor, a ter uma velocidade de trabalho, né, adequada, e vai ajudar ele a ser efetivado? Você acredita? Quem acredita, diga eu. Escreve eu aí. Que um pouquinho de ansiedade, dentro do equilíbrio, o entusiasmo, o ânimo, ajuda a pessoa a realizar as coisas. Até ajuda, né? Isso, vocês entenderam esse conceito, né? Fantástico. Quitéria, bem-vinda, Quitéria. Prazer, uma honra tê-la aqui, tá? Então, pessoal, quando é que a ansiedade passa, então, a ser prejudicial? É quando ela sai do equilíbrio, certo? Quando ela sai do equilíbrio, ela começa a prejudicar a qualidade de vida da pessoa. Então, aí já não é mais algo adequado para se ter esse nível de ansiedade, tá? Então, é assim que funciona a ansiedade. É um estado emocional em desequilíbrio, certo? Agora você pergunta para mim, mas Isaías, mas como é que isso desenvolveu na pessoa? Ansiedade, esse desequilíbrio emocional. Bem, o padrão de ansiedade em todo ser humano, ele é plantado ou programado bem cedo, né? Imagine a criança entre os 0 e os 7 anos de idade, né? Uma criança entre os 0 e os 7 anos de idade, a parte inconsciente da mente dela, aquela parte mais profunda, né, está sendo formada. Vamos comparar essa parte da mente dessa criança, tá, do inconsciente, com a parte de baixo de um copo, né? Você conhece, por exemplo, um copo, esse aqui é um de água, né? Mas aqueles copos de milkshake, que tem um tampão e um canudo. Então, imagine que a parte do copo aqui, ó, seria o inconsciente dessa criança do 0 aos 7 anos. E o copo está vazio, o inconsciente dessa criança. Está sendo formado, está sendo programado, com tudo que se coloca dentro. Então, tudo que os pais e os adultos em volta dessa criança vão falando para ela, ou fazendo em volta dela, os comportamentos das pessoas que ela espelha, que ela olha e vê, o que ela escuta, o que ela vê, e os comportamentos das pessoas, essa criança absorve como se aquilo é um padrão bom para ela. Ela está vendo e ela copia, ela modela, e vai para o inconsciente, e vai colocando. Vai entrar aqui dentro coisas boas e coisas ruins, aqui no inconsciente dessa criança. Junto com essas coisas boas e ruins, muitos padrões de comportamento foram colocados ali no inconsciente dessa criança. Tá? Porque o inconsciente é uma parte da mente que não julga e não critica. Por exemplo, quem que escolhe a roupa para uma criança de 3 aninhos de idade? É ela mesma ou é os pais? Certo? Quem que escolhe até a forma que o cabelo está penteado, né? O meu aqui foi eu que penteei, tá vendo? Hoje eu posso fazer isso. Mas lá nos 3 aninhos de idade era meu pai e minha mãe que tinha que fazer, pentear o meu cabelo.
E mesmo sem gostar daquela forma que o cabelo estava penteado, a gente tinha que aceitar, porque o inconsciente obedecia tudo, certo? Então, o que eu quero dizer é que junto com tudo isso foi colocado ali padrões de ansiedade no inconsciente dessa criança. Então, as raízes de uma pessoa é o inconsciente. As primeiras memórias estão do ventre da mãe aos 7 anos de idade. É as raízes de uma pessoa. E o que foi colocado ali vai, se for algo ruim, algo prejudicial como a ansiedade, por exemplo, padrão de ansiedade, vai prejudicar a criança até os 10 anos, 11 anos de idade, vai prejudicar o adolescente, vai prejudicar o adulto e vai prejudicar o idoso daquela criança. Ou seja, ele vai levar para a vida toda, como se fossem as raízes de uma árvore, né? As memórias do inconsciente, do 0 ao 7, a raiz, e a pessoa toda que vai crescendo, né, vai desenvolvendo, seria a árvore, né? Enfim, como é que os pais colocaram o padrão de ansiedade ali? É simples. É toda vez que eles aceleravam a criança, por causa de uma hora de relógio, que os pais tinham compromisso, seja a hora de comer, hora de tomar banho, hora de ir para a escola, hora de dormir, hora de sair do brinquedo, né? Hora de pegar o ônibus. Então os pais iam lá e falavam para a criança, olha, nós vamos fazer tal coisa a tal hora. Corre para não ficar atrasada. E a criança não tem noção de hora de relógio. Ela ficava ali brincando. Quando a mãe ou o pai chegava ali, a criança estava do mesmo jeito. Aí a mãe dava bronca naquela criança, até dava um chacoalhão nela. E a criança tinha que fazer tudo com um padrão rápido. Por quê? Porque estava atrasado. Então, para o inconsciente que não julga, pega tudo como verdade, o inconsciente estava pegando de que forma? Ah, então toda vez que tiver algo atrasado, algo de hora de relógio, para acontecer no futuro, eu tenho que comportar de forma acelerada, ansioso. Porque é assim que os adultos se comportam, eu também, né? O inconsciente da criança estava pegando dessa forma. Agora eu pergunto, quantas e quantas vezes os pais aceleraram a criança do 0 aos 7 anos por N motivos? E tudo que se repete vira um padrão. Ou seja, essa criança, além do que eu estou falando, ela passou situações que, puxa, implantou mais ansiedade nela ainda. Por exemplo, muito comum numa sociedade paternal, quando a mãe não dá conta de uma criança, né, arteira, o que ela fala para a criança? Olha, quando seu pai chegar, você vai ver, eu vou contar para ele e vai te dar uma surra. Como é que essa criança ficava esperando a hora do pai chegar em casa? Você já imaginou? Isso já aconteceu com você? Quando você era criança, a sua mãe fala, olha, a hora que seu pai chegar, você vai ver, vou contar para ele, você vai acertar as contas com ele. Já aconteceu com você? Diga eu. Se já aconteceu com você, diga eu. Isso, diga eu. Senta o dedo aí. Diga eu. Digita aí no chat para mim. No seu comentário. Isso. E eu muitas vezes, viu? Acontecia isso. Isso, legal, Claudinha. As mães faziam isso com a gente, né? Tá? E aí, já pensou quando a mãe falava assim para a criança, ó, amanhã nós vamos lá tomar vacina. E não é para você fazer escândalo, hein? Como que essa criança dormia aquela noite, quando a mãe falava que no outro dia ia tomar vacina? Você gosta de tomar agulhada? Nem adulto não gosta, né? Imagina a criança, né? Então a criança ficava em agonia. Em agonia. E isso, bacana, pessoal. Participando com o eu aí na resposta. Fantástico, é isso mesmo, tá? Então, pessoal, tudo isso que eu estou falando são padrões que iam repetindo e entrando no inconsciente dessa criança. Quando fechou nos 7 anos, tudo aquilo ali fica guardado ali. Tá? Aí que ela vai formar o consciente, que é a própria mente dela, suas escolhas, decisões dali para cima. Tá?
O que acontece? Essa criança, como ela vai levar para a vida toda, aí no decorrer da vida dela, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, 21 a 28, ou para a vida adulta, ou até idoso, basta uma situação que ela preocupe com o futuro, que está no futuro, que ela marcou, pronto. Aquela situação, um gatilho para aquilo que estava no inconsciente do 0 ao 7 disparar, né, um desequilíbrio emocional da ansiedade da pessoa. Tá? É assim que acontece. Entende? Então é bem profundo. As causas da ansiedade é bem profundo. Tá? A pessoa aprendeu esse padrão lá atrás, na infância. Entre os 0 e 7 anos. Você conseguiu entender isso? Você conseguiu, diga eu. Aí nos seus comentários. Conseguiu? Só para eu saber se vocês estão me entendendo. Isso, comente eu. Se você está entendendo esse contexto, está fazendo sentido para você. Se está fazendo sentido, diga eu. Legal, legal. Anete Maria, muito bom. Legal, Rodrigo, seja bem-vindo, Rodrigo. Pessoal, outra pergunta que as pessoas sempre me fazem é: Isaías, como é que eu sei se eu tenho ansiedade? Ó, como é que eu sei se eu tenho ansiedade? Tá? Então, nesse momento agora, eu quero que você faça uma autoanálise de você para saber se você tem ansiedade ou não e em qual nível a sua ansiedade está. Ok? Combinado? Se você tem ansiedade, qual o nível que essa ansiedade está? Ok? Porque a ansiedade, pessoal, ela é dividida em 3 níveis. Nível 1, 2, 3. Tá? No primeiro nível, nós chamamos no conceito das terapias breves do inconsciente, que tem como base a programação neurolinguística, né, um pouco da Gestalt também, terapia, temos como base 3 níveis. O nível leve, que é o primeiro nível, o nível moderado, que é o segundo nível, e o terceiro nível, que é aguda. Tá? Como é que você faz um diagnóstico para saber qual nível que está? Se é 1, 2 ou 3. É pelos sintomas e comportamentos que a pessoa ela demonstra quando ela está em determinado nível. Tá? Por exemplo, no nível 1, essa pessoa ela costuma ser impaciente. Por exemplo, como é que você se comporta numa fila de banco? Quando você precisa ir no banco e você vê que a fila está enorme do caixa. E você tem que ir ali. Não dá para usar o celular, não dá para usar o eletrônico. Vai ter que falar com o gerente ali, com aquele caixa. Como é que você se comporta? Dá vontade de ir embora, fica olhando para o relógio várias vezes. Dá vontade de desistir. Como é que você se comporta? Se você for numa consulta médica e tiver muita gente na sua frente, como é que você se comporta? A pessoa que está no nível 1, ela fica inquieta, ela fica impaciente. Inclusive ela fica até querendo andar para lá e para cá. Ela não fica quieta, né? No ponto de ônibus, não senta. Tá? Essa pessoa, Adriele, bem-vinda Adriele, bem-vinda Kátia. Bem-vinda. É uma honra tê-las aqui. Pessoal, olha que interessante. A pessoa ela fica impaciente no nível 1. Né? Se ela faz um pedido de iFood, por exemplo, e começa a demorar mais do que ela perguntou, né? Porque ela já faz, antes de fazer o pedido, ela já pergunta, quanto tempo a entrega? Né? Aí a pessoa fala lá, aí se ela fica olhando para o relógio o tempo todo, aí se o pedido está demorando 1 minuto a mais, meu Deus, ela já fica impaciente, já quer ligar lá, já quer reclamar. A pessoa assim, ela está no nível 1, ela já tem um pouco de desequilíbrio de ansiedade, ok? O nível 2, olha para você, tá? Qual o nível que você se encaixa, ou em nenhum, ou 1, 2, 3, né? O nível 2, a pessoa já apresenta algumas compulsões. Tá? Ela apresenta algumas compulsões.
Por exemplo, quais compulsões? A pessoa apresenta compulsão como roer as unhas, certo? Conhece pessoas que roem a unha? Você rói a unha? É um tipo de compulsão do nível 2. Ansiedade moderada. Tem mais sintomas, né? Por exemplo, outro comportamento é comer, compulsão por comida. Comer numa quantidade que a pessoa não tem noção ou na velocidade. Come que não sente nem o sabor, né, do que está comendo. Tá? Outra coisa, é compulsão, por exemplo, por compras, né? Eu já tratei pacientes que fez um rombo na finança da família porque comprava escondido. Estourou os cartões de todo mundo, né? Família, pai, da mãe, do marido, né? Já tratei pessoas assim, tá? Compulsão por causa da ansiedade por comprar. Encontrava um certo alívio naquilo, certo? Enfim, lembra daquelas pernas inquietas? A pessoa que fica balançando a perna assim? E parece que a perna, ela tem autonomia, né? A pessoa não tem controle daquela perna. A perna, ela tem vida própria ali, autonomia própria, né? E fica ali balançando. Esse balançar de perna que não para, até para ir dormir na cama, a pessoa talvez começa a balançar as pernas. Pensamentos inquietos, sabe? Inquietantes, né? A pessoa começa a desenvolver algumas fobias também, sabe? Fica meio fóbica com algumas situações, tá? E a pessoa também, algumas pessoas, né, que eu conheço, ele começou a fumar nicotina, cigarro, por causa da ansiedade moderada que estava, e a pessoa, ele experimentou o cigarro acalmou ele, porque falaram para ele que o cigarro acalmava, e é verdade, né? Não estou dizendo que é a melhor coisa a fazer, né? Jamais estou dizendo isso, mas é verdade, porque a nicotina, ela é um disparador de neurotransmissor, de dopamina, serotonina, noradrenalina, e é lógico que vai acalmar a pessoa, tá? E muitas fumantes, a maioria dos fumantes são ansiosos do nível aí 2. E agora eu pergunto para você, o seu comportamento diante do seu equilíbrio emocional está no nível 2? Encontrou alguma compulsão, alguma coisa aqui que tem a ver com você? Que às vezes fala assim, mas por que tem compulsão, ansiedade? Porque é o seguinte, a ansiedade, ela é interna, é um desequilíbrio emocional interno, tá? E a pessoa funciona, nesse caso, como se fosse uma panela de pressão. Se você pega uma panela de pressão, em cima tem uma válvula. Aquela válvula é para escapar um pouco da pressão, porque se não escapar, a panela, bum, explode. Ok? Então, se a pessoa não escapar aquela pressão que ela está sentindo interna emocional, ela tem medo de desmaiar, passar mal, dar um treco, que isso já é do 3º nível. Tá? Mas a pessoa, ela desenvolve essas compulsões como válvula de escape, tá? Da pressão interna emocional, tá? Daquela agonia. Tá? Vocês entenderam o nível 2, pessoal? Se vocês entenderam aí o nível 2, diga eu, para eu saber que vocês estão me entendendo. Diga eu se vocês estão entendendo, está fazendo sentido para vocês. Isso, muito bom. Quem mais, além do Rodrigo? Estão entendendo? Opa, Nete Maria, muito bom. Perfeito, perfeito. Ótimo. Vamos então para o nível 3. Eu falei que são 3 níveis, né? 1, 2 e 3. Vamos para o nível 3. Então, no nível 3, pessoal, nós chamamos de ansiedade aguda. É no nível 3 que a pessoa passa a ter insônia, ela não consegue mais dormir, vaza noites em claros, os pensamentos inquietantes não cessam, e a pessoa, então, depois de uma noite, 2, 3 sem dormir, ela começa a passar mal. Esse passar mal é dificuldade para respirar. Entende? Parece que está tampado aqui, ó, na garganta dela. Parece que o ar não sai, né?
Eu não sei se você está acompanhando isso aqui, comparando com o que você já sentiu na sua vida, ou se você ainda está passando por isso, ou conhece alguém na sua volta, às vezes até dentro da sua casa, no seu ciclo de amizade ou familiar, que passa por um desses níveis de ansiedade. Mas na ansiedade aguda, a pessoa passa a ter taquicardia, o coração dispara, acelera. A pessoa parece que vai ter um infarto. Ela tem a sensação, isso eu estou falando porque os meus clientes que chegam com esses sintomas, eles contam para mim o que está sentindo. Por isso que eu estou falando. Não é algo que eu li em algum lugar, é algo que eu ouço dos meus clientes aqui no consultório. Tá? E eu estou dentro do consultório aqui falando com vocês, né? Estou aqui dentro do consultório, aqui na mesa do consultório. Tá? Já fiquei por aqui. Tá? Então, pessoal, olha que interessante. Nesse nível aqui agudo que a pessoa está, a pessoa ela passa a parar no hospital. A maioria, quando começa a passar mal, pede socorro para alguém da casa, ou liga para alguém, ambulância. Aí vai parar no hospital, pronto-socorro, né? Aí chega lá no pronto-socorro, o clínico geral atende ela, que geralmente é um clínico geral que dá o primeiro atendimento lá, né? E aí a pessoa recebe lá um soro na veia, uns calmantes, né, bem fortes ali dentro do soro. A pessoa recebe às vezes um comprimido que dissolve debaixo da língua, né, porque faz efeito rápido. E a pessoa se acalma, certo? Passa aquela sensação de agonia. Aí o clínico geral faz um exame prévio ali, rápido, né, de coração, né, geralmente um eletrocardiograma, faz alguns exames, né, escuta tal, e fala para a pessoa, você não tem nada, fisicamente você está bem. Você teve uma crise de ansiedade, você teve uma crise de pânico, tá? Eu vou encaminhar você para um especialista e manda ela lá para um psiquiatra, que vai medicar ela com os medicamentos para tratar os sintomas. Geralmente é assim que acontece, certo? Agora você pergunta para mim, Isaías, mas por que a pessoa sente esse mal todo no corpo, né? Se é algo da mente dela, que está lá programado e que agora uma situação, um gatilho do dia a dia dela disparou, né? Uma preocupação muito grande, né? Geralmente envolvendo um medo, né? Pode ser, por exemplo, tem pessoa que ele tem medo de voar de avião, tem medo de entrar num avião. Vamos supor, se ele não marcou nenhuma viagem de avião, está tranquilo, ele está bem. A ansiedade equilibrada. Mas se ele precisar viajar e marcar uma viagem de avião, pronto. Aí a ansiedade dele, a viagem de avião é o gatilho que ele marcou. Aí pronto, aí ele já começa a passar mal, começa a entrar em estado de ansiedade aguda. Às vezes ele pode ter até certas crises de pânico, né? E às vezes quando ele vai entrar no avião, tem pessoa que eu conheci que mandava sedar. A hora que ele entrava no avião, ele tomava um sedativo, dormia a viagem inteira e só acordava depois do pouso lá. Alguém acordava ele. Entendeu? Porque o pânico dele durante o voo não deixava ele voar, ficar tranquilo. Ele estava passando mal o tempo todo. Entendeu? Ok? Opa, gratidão, Jéssica. Gratidão. Gratidão, Jéssica. Isso mesmo. Que legal. Você superou isso. Parabéns. Fantástico, Jéssica. Fantástico. A Jéssica, ela conhece os meus processos, né? Por isso que ela está comentando aqui. Foi uma das minhas pacientes que hoje, com maestria, ela conseguiu vencer e eu posso dizer isso com muita confiança, porque hoje a Jéssica ela é uma psicoterapeuta como eu. Eu tive o privilégio, a honra de treinar a Jéssica para poder duplicar o que eu faço. Aí hoje ela tem um consultório junto com a Juliana Aguiar, também outra fantástica e transformadora, né? E elas fazem, né, maravilhosamente bem, né, com maestria, aquilo que eu faço, que é ajudar as pessoas a
equilibrar o seu estado emocional e encontrar felicidade, alegria, paz através das psicoterapias breves da mente inconsciente, tá? Então, parabéns meninas, parabéns Jéssica, parabéns Juliana Aguiar, tá? Fantástico, tá? Essas meninas são de ouro, tá? Pessoal, para quem não conhece aqui, tá? Eu indico elas, maravilhosas. Muito bem. Pessoal, por que então o motivo que você talvez pense, Isaías, mas não é a mente da pessoa emocional, por que no corpo físico ela tem esses sintomas todos que você falou? Olha, isso aqui é uma informação de ouro que eu vou te dar, hein? De ouro, tá? Todos nós humanos, nós temos um sistema nervoso, sistema nervoso autônomo. E esse sistema nervoso autônomo ele é controlado por uma parte do cérebro que fica aqui atrás. É a primeira parte formada do cérebro humano. Desde os homens primitivos, essa parte do cérebro ela era a primeira formada, certo? O pessoal chama de sistema límbico, né? Outros chamam de cérebro animal, né? Porque tem a ver com os homens da caverna e tal, né? Cientificamente falando. E essa parte controla o sistema nervoso, né, autônomo. Por que autônomo? Porque ele não precisa da tua mente consciente para funcionar. Por exemplo, ele cuida dos seus sistemas biológicos. Ele cuida do seu sistema cardíaco, tá? De bombear o sangue com o coração, passar pelo pulmão, tá? E oxigenizar. Ele cuida desse sistema sem você interferir. Tá? Você quer ver? Se você tomar um susto muito grande e ficar com muito medo, como é que fica as batidas do teu coração, que estava tranquilinha? Sobe ou não sobe? Para mais de 110? Entendeu? Como é que fica a tua respiração? Muda ou não muda? Não fica ofegante? Tem pessoas que desmaiam se levar um susto muito grande. Tem pessoas que você não pode trazer uma notícia de um acidente, porque ela pode desmaiar. Você entendeu? Ela pode desmaiar. Porque o sistema biológico, o sistema nervoso autônomo aí, ele é influenciado pelas nossas emoções. A única coisa que interfere, nós não temos controle ainda, são as nossas emoções. E assim como as nossas emoções, ficar com medo, com raiva, ansioso, afeta o sistema cardíaco, vai afetar o sistema respiratório, vai afetar o sistema digestivo, estômago e intestino preso por causa do problema emocional, desequilíbrio, intestino solto, vai interferir, úlcera, gastrite nervosa, tá? E outros problemas mais. Eu estou até para te dizer aqui, com muita confiança, que toda doença que ela aparece de dentro para fora, que você não contraiu nem por vírus, nem bactéria, nem um parasita, que não veio de fora para dentro, mas ela desenvolveu de dentro para fora, tem a ver com as emoções. Tem uma causa primária emocional. Entende? O que você está sentindo, que você chama de doença, são só sintomas. Mas a causa foi uma causa emocional. E quando se descobre, se resolve muito mais rápido. E muito mais fácil. A causa. Tem como diagnosticar isso, tá? Mas você entendeu como o sistema nervoso autônomo ele é influenciado pelas emoções? Por isso que a pessoa, quando está com crise de pânico, sente tudo no físico, coração disparado, respiração apertada, porque o órgão aqui da glote, né? É um órgão que pouca gente fala nele, da glote. É uma válvula que regula a passagem do ar para o pulmão de baixo, né? Para a parte do diafragma embaixo. Então, quando nós respiramos pelo nariz, entra muito ar, né? Assim, ó. E quando nós soltamos pela boca, ó, sai pouco ar. Entra muito, sai pouco. Quando a pessoa está em crise de pânico, com ansiedade lá em cima,
essa glote contrai, fecha. Então dá a impressão que o ar não está saindo. Aí a pessoa se sufoca, porque ela fica com medo de morrer, de desmaiar. Aí a glote contrai mais, fica mais difícil, tá? Inclusive tem até um vídeo meu, aqui mesmo, né, no arsenal de vídeo aqui do Instagram, em que eu ensino como você socorrer uma pessoa que está tendo uma crise de pânico, tá? Depois você busca esse vídeo lá, senão essa live vai ficar muito longa. E você assiste ele com calma, você vai aprender como é que você socorre uma pessoa que está tendo crise de pânico para a respiração dela voltar ao normal e todo aquele sufoco passar. E rápido, né? Em 2 minutos no máximo, você consegue ajudar a pessoa a voltar ao normal. Tá? Gratidão, Cremilda. Cremilda comentou aqui: ô Isaías, o seu trabalho é fantástico. Cremilda está no meio de um processo comigo, pessoal. Ela fez a 3ª sessão essa semana. Semana que vem ela vai para a 4ª sessão. A gente está trabalhando num processo de 6 sessões, né, Cremilda? E ela está desenvolvendo muito, muito bem. Parabéns, Cremilda. Parabéns, viu? Gratidão pelo seu comentário. Pessoal, tá vendo como que as pessoas que acreditam e descobrem que existe solução, elas vão para cima e encontram a solução? Quantos anos, né, talvez a Cremilda ou outros levaram para descobrir isso, tá? Para descobrir e buscar ajuda. Ó, quanto tempo, quantos anos sofreu? Entende? Agora você está tendo essa oportunidade de ter esse conhecimento aqui, tá? E saber que existem, né, tratamentos eficazes para isso, ok? Pessoal, vamos falar agora de uma pergunta que não quer calar, né? Às vezes você esteja perguntando: Isaías, mas qual o tratamento que existe para ansiedade? Qual o tratamento que existe? Bom, existe solução sim. Tá? Existem vários tipos de tratamento, né? Por exemplo, vamos falar do tratamento tradicional. Qual que é o tratamento tradicional? É tratar os sintomas da ansiedade com medicamentos. Esse é o mais tradicional de todos, né? A pessoa que eu mencionei na metáfora lá, né, no caso fictício, que vai parar no pronto-socorro com crise de ansiedade ou crise de pânico, e no final o clínico geral lá que atendeu ela tem a consciência que foi uma crise de ansiedade e que não é para ele, né? Não é um tratamento para ele fazer, é para o psiquiatra. Aí passa ela para um psiquiatra. Esse é o tratamento tradicional. O próximo lugar que a pessoa vai no psiquiatra, ele vai sentar com o psiquiatra vai perguntar para ele o que aconteceu, ele vai explicar e o psiquiatra vai falar: olha, você teve uma crise XXX e vai dar um nome para aquilo, né? Ah, você está com síndrome de ansiedade generalizada. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso, diga eu aí. Síndrome de ansiedade generalizada. É um nome, né, que vai dar. Boa noite, João. Seja bem-vindo. O João também é aluno, né? É aluno meu. Aluno de psicoterapia breve. Em breve ele está arrebentando aí também, ajudando a gente nessa jornada, nessa missão, tá? Entendeu, pessoal? Essa síndrome aí de... Opa, Nan, bem-vindo, Narcis, AMT. Bem-vindo, show. Gratidão por estar aqui com a gente, é uma honra. Pessoal, essa síndrome que o psiquiatra vai falar para a pessoa precisa ter um nome pelo seguinte: se você chegar numa farmácia e pedir um medicamento de tarja preta, sem uma receita médica, a farmácia não vai te vender. Entende? Você sabe disso. Então precisa ter um nome de uma doença que a farmácia entenda que aquele medicamento é para tratar os sintomas daquilo. Ok? Então por isso vai sair, o sujeito vai sair do consultório do psiquiatra com o nome de uma doença, tá? E vai sair com 1 ou 2 medicamentos. Se ele tiver com insônia, um para dormir e outro para desacelerar, né, o estado emocional dele. Ok? Vai acontecer isso. Esse é o tradicional. Mas aí um psiquiatra responsável vai falar para você que não é um tratamento de causa, é um tratamento de sintoma.
Ou seja, mesmo tomando medicamento, você ainda vai continuar, talvez, tendo crise de ansiedade. Pode ser que não resolva, porque não vai tratar a causa. É como se você pisou no strep e você está com o espinho lá enterrado no pé. Você passa um anestésico, né, uma pomada anestésica naquele espinho que está enfincado dentro lá, vai momentaneamente, até o efeito daquele anestésico estiver ativo, sumir a dor, o incômodo. Mas quando passar o efeito do anestésico, a dor volta. Por qual motivo? Porque a causa continua lá, que é o strep que está lá dentro. Mas no momento que você conseguir remover esse strep de lá, que estava causando aquele incômodo de dor, pronto, não vai voltar mais. O incômodo não vai voltar mais, certo? Aquela dor não volta mais, porque você resolveu a causa. Então, da mesma forma, né? O psiquiatra vai falar, ó, procure um tratamento de causa com psicoterapia. E quando você tratar isso, que você estiver equilibrado, você volta comigo e eu vou diminuir os miligramas desse medicamento, que provavelmente isso vai levar uns 3 meses, mais ou menos, a 6, de 3 a 6 meses, né? Um tratamento aí que seja de psicoterapia breve. Agora, os tradicionais são anos, né? Você vai pegar psicoterapia aí que você vai ficar 5 anos, 10 anos tratando uma ansiedade e não vai andar muito com ela, né? A gente sabe disso. Mas psicoterapia breve, menos de 3 meses você vai estar aí completamente equilibrado. Aí o psiquiatra vai fazer o quê? Ele vai pedir para você voltar lá quando você tiver feito o tratamento de causa, tiver feito um diagnóstico de causa, com um profissional habilitado, e tratar da causa, para ele retirar os miligramas que foi aumentando, né? Até zerar e você ficar livre daquele medicamento. Ok? É isso que vai acontecer. Então esse é o tratamento tradicional medicamentoso dos sintomas, e hoje existem tratamentos muito bons, muito eficazes com psicoterapia breve da mente. O tratamento que eu faço aqui em consultório é psicoterapia breve da mente. A diferença é que ele não é para tratar sintoma. Trata sintoma também? Trata. Só que não é só o sintoma. O medicamento só trata sintoma. Psicoterapia breve trata sintoma também? Trata, só que trata a causa. Vai fazer um diagnóstico da causa, certo? E depois que descobrir as causas, né, onde foi programado, vai fazer um trabalho de desconstruir. Lembra do conceito que eu iniciei falando para vocês, da construção do prédio e da implosão do prédio? Então você repetiu o padrão de ansiedade a vida inteira. Talvez não sei que idade você tem hoje. Mas desde aqueles 0 anos, né, do ventre da mãe, até os 7 anos de idade, que foi plantado ali, as tuas raízes emocionais, você repetiu dos 7 aos 14, 14 a 21, 21 a 28, e geralmente a maioria de quem me procura com ansiedade nesse nível está entre os 25 aos 40 anos. 25 aos 40 anos. Escapa alguns? Escapa, que é para a vida toda. Mas a maioria começa a explodir nessa idade aí. As preocupações, né? Os medos, né? No dia a dia dela, nos compromissos dela, que ela vai enfrentando, faz com que ela comece a ter essas crises, tá? Então, eu indico que o que eu trabalho é psicoterapia breve, porque o custo é baixo, o tempo de tratamento é breve, muito breve, tá? Dentro de, no máximo, aí, entre 3 a 6 sessões, você já consegue o que você veio buscar, teu equilíbrio emocional. Entre 3 a 6 semanas, tá? É bem breve mesmo, tá? Assim como o prédio, né? Para construir leva bastante tempo, mas para implodir em 1 minuto. Por que num minuto que se implode um prédio? Porque os especialistas que vai fazer a implosão do prédio, eles sabem onde colocar os explosivos. Conhece a construção do prédio, onde estão as bases no alicerce, para colocar os explosivos no lugar certo, porque na hora que explodir, detonar, né? Não explodir, né? Não é para fora, é para dentro a implosão. Quando detonar os dispositivos lá, os explosivos, ao invés de fazer uma bagunça para fora, vai
o prédio cai como se fosse uma arte, né? Você já viu a filmagem do prédio, a implosão? Ele cai retinho para baixo, suave, para baixo, suave, suave. Parece bonito, né? É uma arte, tá? Então a psicoterapia breve faz isso, ela desconstrói rápido aquilo que foi construído ao longo dos anos. Foi construído do 0 ao 7 e fortalecido ao longo dos anos. Porque toda vez que você tem uma situação gatilho, você tem outra crise. Aquilo fortalece mais. Tem outra, dali uns anos ou meses, outra fortalecimento. Aquilo fica muito forte. Mas tudo começou lá, tá? Então, por isso que eu indico trabalhar com psicoterapia breve para resolver causa, tá? Ajuda os sintomas. E outra coisa, você vai aprender coisas na psicoterapia breve que você vai levar para a vida inteira. Daqui 20, 30 anos você não lembra mais do terapeuta que cuidou de você, mas aquilo que ele te ensinou você está usando para se auto-aplicar e não cair em crise de ansiedade mais. Tá? É fantástico, né? É realmente uma desconstrução e construção de equilíbrio emocional, tá? Desconstruir a ansiedade, tá? Agora, às vezes você fala assim, Isaías, mas eu consegui fazer o meu diagnóstico aqui. Bem-vindo, Cassie. Bem-vindo, uma honra tê-lo aqui conosco, tá? Cassie é um menino fantástico também. É amigo nosso de muitos anos. É querido, tá no coração. Então, pessoal, talvez você fez uma autoanálise durante o nível 1, nível 2, nível 3. Tem alguém aqui do nível 1, 2 ou 3? Se tiver do nível 1, coloca 1. Se tiver no nível 2, coloca 2. Se tiver no nível 3, coloca 3 aí para mim. Porque a primeira coisa que você vai buscar como ajuda é a coragem de expor que você precisa de ajuda. Que você tem um nível de ansiedade que está atrapalhando você, que está te incomodando. Entende? É a primeira coisa. Tem alguém do nível 1, nível 2, nível 3? Coloca aí. Olha, nível 3. Corajosa, viu, Mônica? Gratidão, Jéssica. Gratidão. A Mônica Canteiro, nível 3. Corajosa você, Mônica, de colocar aí, né, o nível, né? E não é vergonhoso não, viu? Você não tem culpa. Foi você que programou essa ansiedade aí? Foi você? Foi você. Foi numa época da infância que você não tinha consciência. Foi lá atrás. Você não tem culpa. Então não tem por que ter vergonha de expor, entendeu? Anete Maria, nível 2, olha aí, ó. Tá? Isso. E quem achar que não está nem no nível 2, nem 3, mas está no nível 1, ou quem achar que não tem nenhum dos níveis, presta muita atenção. Quando você sai de automóvel, no seu carro tem pneu de estepe? Tem ou não? Tem pneu de estepe, não tem? Por que você leva pneu de estepe no carro? Porque se um dos pneus furar, você tem como vir embora. Você tem que como se locomover, porque você vai trocar o pneu pelo de estepe. Dá para você chegar até um borracheiro, um socorro, né? Ou chegar na sua casa, depois no outro dia mandar arrumar o pneu de estepe. Mas ninguém sai de casa, de carro, sem levar o pneu de estepe. A não ser que a pessoa é descuidado, né? Tá? Porque o pneu de estepe é uma prevenção. Tá? Então, ó, quem está no nível 1, vai para o nível 2, você vai ter certeza disso, ele vai evoluir essa ansiedade conforme for acontecendo situações, ele vai evoluir para o nível 2, e quem está no nível 2 vai evoluir para o nível 3, viu? Você está entendendo? Ó, então, quando a pessoa ela faz psicoterapia breve como prevenção, tá? Ela está colocando step, um recurso com ela.
Porque o que ela vai aprender não vai deixar ela ir para os outros níveis. Do 1 não vai para o 2, do 2 não vai para o 3. E quem não tiver em nenhum não vai entrar nem no nível 1. Porque ele vai saber o que fazer para não entrar em ansiedade nesses níveis. Tá entendendo? Tá? Então você quer aprofundar, você quer aprender mais sobre isso que nós conversamos hoje? Quem gostou do que nós falamos até agora, diga eu. Diga eu aí. Quem gostou? Quem gostou do que nós falamos aqui, do que nós conversamos, do que nós trocamos aqui? Fez sentido para você? Você gostou? Quem mais gostou? Claudomiro, Batista, prazer tê-la aqui. Isso, Anete Maria. Vai lá, pessoal, diga eu, quem gostou? Cremilda, muito bom. Quem mais gostou e quer aprofundar mais, quer saber mais, quer conhecer mais? Jéssica, oh, parabéns. Isso. Legal. Legal. A Paty, Adriana. Adriana também é uma pessoa fantástica, hein, Adriana? Parabéns, viu? Prazer tê-la aqui. Isso. Pessoal, para quem está aqui comigo, João, bem-vindo também, João. Para quem está aqui comigo, quiser aprofundar, eu tenho um presente para você. Eu até falei para algumas pessoas que no final dessa live ia ter um presente, tá? Então, olha, o presente que eu vou te dar é o seguinte. Aqui a gente fez uma live aberta, né? A gente fez uma live aberta ao público. Não tem como vocês falar comigo diretamente, não tem um microfone aberto para vocês, não tem um vídeo aberto para vocês falar comigo diretamente aqui, né? Eu olhando para vocês, vocês olhando para mim. Mas eu tenho um presente para vocês. Na quarta-feira que vem, eu vou fazer uma mentoria VIP fechada. Uma aula que eu vou usar ou o Zoom ou o Meet. Tanto faz, o canal não importa, mas os dois têm qualidade para a gente estar fazendo isso. Então, eu quero convidar você que quer aprofundar, quer aprender mais, tá? Não só para você, mas para ajudar alguém que você ama, a vir comigo para essa aula. Tá? É uma aula, um aulão, né? Inclusive ela está publicada aí no meu Instagram, né? Está sendo divulgada, tá? Mas é uma aula que é para poucas pessoas, né? São poucas vagas, né? Lá na sala do Meet ou do Zoom, só vai caber em torno de 100 pessoas para baixo. Então é pouca gente que tem a oportunidade de entrar ali, tá? Então eu quero te convidar, você que quer aprender mais, quer aprofundar mais, tá? Vem para a aula fechada comigo, tá? Aí você vai poder abrir ali uma câmera, tá? E falar comigo. Se você tiver uma pergunta para me fazer, tá? Você vai poder abrir a sua câmera e falar comigo, perguntar. Quem sabe dá para fazer alguma intervenção, se é um corajoso que tem alguma situação que quiser expor, a gente, uma mágoa, um trauma, expor ali no meio da reunião online, dá para a gente fazer até um presente ali, fazer uma intervenção ao vivo para vocês verem como é que a coisa funciona dentro do consultório, tá bom? Ok? Nesse momento agora, então eu estou convidando você para quarta-feira, dia 26/4, às 20 horas, estar nessa live fechada comigo. Como é que vai funcionar? Se você quiser entrar, né, nessa mentoria top aí, que é uma mentoria VIP, vai existir um link. Só que eu só vou mandar esse link dentro de um grupo de WhatsApp. Só para pessoas que realmente têm interesse e comprometido, né, em estar lá na reunião. Assim como vocês estiveram comprometidos em estar aqui, tá, comigo. Muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos, né? A gente convidou muita gente para estar aqui, né?
Mas vocês estão aqui porque é os que foram abençoados pelo universo que deviam estar aqui mesmo, tá? E eu agradeço muito. Mas olha, esse link, se você quiser receber ele, exatamente isso aqui que o João escreveu, ó, e a Mônica Canteiro, você vai ter que falar, eu quero o link, eu quero, tá? Você vai colocar, eu quero. Se você não conseguir colocar aqui agora, quando terminar a live, você vai lá no meu direct, tá? Aqui no particular do Instagram, e escreve assim, ó, eu quero. Eu vou saber que você quer o link. Porque aí eu vou te mandar o link do grupo do WhatsApp. Ok? Eu vou te mandar o link do grupo, você vai entrar lá, e durante a semana eu vou conversando com você. E aí no dia da live, algumas horas antes, eu vou te mandar o link da aula fechada. Não é live, tá? Escapou aqui live, mas não é live. É uma aula fechada, tá? Ó, é uma aula fechada, uma mentoria VIP com especialista em equilíbrio emocional. Só para você. Você vai estar lá dentro. Ok? Maravilha! Eu vou pegar todos esses que estão dizendo eu quero aqui e vou mandar o link do grupo, tá? Para vocês. Aí eu mando o link do grupo. Até amanhã eu já terei enviado para vocês o link do grupo do WhatsApp. O grupo já está montado, aberto. É só eu mandar para vocês. Vocês clicam no link do grupo, entra para o grupo do WhatsApp, tá? Fala um oi lá e eu já vou falando com vocês. Beleza? Se alguém mais quiser o link, é só dizer eu quero. Ok? Ou aqui agora, ou lá no meu direct. Beleza? Dá tempo de responder alguma pergunta ainda, pessoal. Se alguém ficou com alguma pergunta engasgada aí, se bem que aqueles que vão para a aula VIP, vai poder fazer a pergunta lá, certo? Mas se você quiser fazer essa pergunta aqui, dá para eu responder uma ou duas perguntas aqui ainda. Fique à vontade. Fique à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser digitar aí, eu respondo a sua pergunta. Maria Aparecida, Borges, muito bem-vinda. Muito bem-vinda, Maria Aparecida. Fantástica, Maria Aparecida. Maria Aparecida também gosta muito dos conteúdos que eu envio, que já ajudou ela muito com a ansiedade, a controlar a ansiedade. Fantástico. Pessoal, beleza? Sem perguntas? Se alguém tiver alguma pergunta, faça agora ou cale-se para sempre. Não, para sempre é muito, né? Não, você pode fazer a pergunta lá na aula fechada, tá? Na mentoria VIP. Mas se você não estiver lá, você vai perder de fazer a pergunta aqui e perder de fazer a pergunta lá. Gratidão é uma honra poder ajudar, viu, Maria? Tá? Gratidão, Paty. Gratidão. Paty também é aluna. Ela também em breve vai estar arrebentando aí, ajudando a gente com essa fantástica missão, com esse propósito. Qual é a sua pergunta, João? Quer fazer aqui ou na aula fechada? Ok, boa noite também, Claudomiro. Já está indo descansar, né? Gratidão, viu? Por ficar com a gente aqui. Pessoal, então eu quero agradecer vocês, tá? Do fundo do meu coração, por ter tirado o seu tempo. A gente sabe que tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Se você for num cemitério, você vai ver aquelas plaquinhas ali no túmulo das pessoas que diz assim, aqui jaz fulano de tal data a tal data. Então o tempo é vida. E você tirou um pedacinho da sua vida para poder estar aqui comigo. Tá? Você está aqui comigo durante essa hora, tá? Recebendo esse conteúdo maravilhoso que eu passei para vocês, que não é meu, eu aprendi ao longo dos anos, em consultório, atendendo pessoas e nas formações que eu fiz.
Só que eu tive que criar muita coisa, né, além disso, e ver na prática as coisas acontecendo. Cada pessoa é diferente da outra, não existe um tratamento que sirva igual para todos, né? Eu tenho que fazer diagnóstico individual e a pessoa então recebe um tratamento personalizado à situação dela. Porque o que causa ansiedade em uma pessoa talvez não cause a outra. O que causa medo em uma pessoa não causa a outra. Uma vez uma pessoa tem fobia de elevador, o outro tem de água, o outro tem de altura, o outro já tem de avião, o outro tem medo do escuro, fobia de escuro, o outro tem fobia de tempestade, de chuva. Entende? Então varia muito isso aí. Então eu tive que trabalhar, né, e desenvolver tudo isso, tá? Então, para compartilhar com vocês. Mas vocês deram um pedacinho da sua vida, tá? Para estar aqui comigo, que tempo é vida, tá? Então eu quero agradecer do fundo do meu coração vocês que estiveram aqui comigo, tá? Que Deus abençoe muito vocês, tá? Que dê coragem para vocês, tá? Sempre buscar ajuda. Inclusive a coisa mais corajosa, pessoal, que eu tive que fazer na minha vida foi procurar ajuda, tá? Coisa mais corajosa que eu tive que fazer na minha vida foi procurar ajuda. Então lembra disso, procure ajuda, tá? Essa é a coisa mais corajosa que você pode fazer, tá? E se você pedir ajuda, tenho certeza que o universo vai te dar, vai abrir as portas, vai abrir os caminhos. Não existe porta que não abre, existe a chave certa, vai abrir as portas para você, tá bom, pessoal? Então do fundo do meu coração, tá? Que vocês tenham uma noite tranquila de sono, durmam bem, tá? E aqueles que puderem estar na mentoria VIP, olha, agarre essa oportunidade, tá? É uma aula fechada ali, só para nós, tá? Aqueles que estiverem ali, tá? Especialmente para você, tá bom? Um forte abraço, pessoal. Forte abraço, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma excelente noite de descanso. E até breve.